Olá, meu nome é doutora Lorena Prado, sou odontopediatra e vim falar com vocês sobre o nosso trabalho, intitulado como Odontodisplasia Regional com Complicações Sistêmicas em Crianças de 4 anos, um relato de caso. Esse trabalho foi escrito por mim, Gabriela Silva, Manuela Silva e sob a orientação do professor José Carlos Imparato. Primeiramente, a gente tem que entender o que é a odontodisplasia regional. E ela é uma anomalia rara de desenvolvimento dentário, de origem não hereditária, de etiologia ainda desconhecida. E sua principal característica é a questão da hipoplasia severa do esmalte e da dentina, comprometendo significativamente a estrutura dentária. Essa condição acomete com maior frequência a maxila do que a mandíbula. Então, quando afeta a dentição descida, os dentes permanentes sucessores também costumam ser comprometidos. Radiograficamente, os dentes apresentam baixa radiopacidade, com pouca distinção entre os tecidos dentários mineralizados. Então, a gente não vê diferença entre esmalte, dentina e polpa. E isso vai resultar na clássica aparência de dente fantasma. Na radiografia, realmente eles parecem fantasmas e não dentes como a gente geralmente está acostumado. Clinicamente, os dentes afetados, eles apresentam coroas pequenas, de formato irregular, amareladas ou amarronzadas. Sinais e sintomas como edema gengival, dor, abscesso e gengivite são muito comuns e são relatados na literatura. A erupção dentária ela pode estar retardada ou, em alguns casos, ela nem ocorrer. O tratamento da odontodisplasia ainda é muito controverso, porque na literatura a gente não tem um tratamento correto a se fazer, mas vai depender do histórico clínico do paciente, dos sinais e sintomas que ele está tendo. Então, às vezes o paciente ele não está sentindo absolutamente nada e a gente pode, naquele primeiro momento, somente preservar. Mas tem casos que já estão bem mais agravados e aí a gente vai ter que entrar realmente com a questão da extração, porque infelizmente canal não tem como a gente fazer num dente que a gente não consegue visualizar os tecidos perfeitamente. Então, o objetivo do nosso trabalho foi apresentar um caso clínico de odontodisplasia regional em paciente pediátrico, com ênfase nos achados clínicos e radiográficos, na evolução do quadro e na condição terapêutica adotada. Então, o paciente, ele é de sexo masculino, 4 anos de idade, ele foi encaminhado ao atendimento odontológico com um quadro de edema gengival localizado na região das unidades 54 e 55. E segundo o relato da responsável, episódios prévios de dor foram controlados com a administração de anti-inflamatório. Então, antes dela chegar até a gente, ela já tinha administrado anti-inflamatório e a dor exacerbada que ele estava sentindo passou, somente com anti-inflamatório. Quando chegou para a gente, estava apenas com edema e uma vermelhidão e a gente pôde perceber aí pelas fotos que o dente ele não erupcionou 100%, assim como a gente achou na literatura. Ao exame clínico, a gente observou uma erupção incompleta dos dentes, né, sem presença de lesões cariosas, e com base nos achados clínicos e nos exames radiográficos que solicitamos, a gente pôde perceber todas essas características de odontodisplasia regional e a gente fechou um diagnóstico. Como conduta inicial, optou-se pela preservação dos dentes por meio de aplicações periódicas de verniz fluoretado. Então, como naquele momento a mãe não queria fazer nenhum tipo de intervenção maior, como ele não estava sentindo nada, a gente optou pela preservação. E a gente aplicou o verniz como uma forma de tentativa de tentar segurar o máximo de tempo aquele dente. E a gente pode perceber nas radiografias que a gente tem os sucessores provavelmente comprometidos, os premolares e o molar permanente. Entretanto, depois de cerca de um mês, mais ou menos, do início desse acompanhamento, né, da finalização do verniz, houve um agravamento do quadro clínico, com evolução para celulite facial, com extensão à região periorbital direita. O paciente ele foi encaminhado à unidade hospitalar, onde foi instituído um tratamento de antibiótico terapia e corticoide venosa, além da realização das exodontias dos dentes acometidos, que foi realizada em centro cirúrgico por um bucomaxilo. Como ele já estava lá naquele momento e como ele teria que remover a causa, né, para cessar aquela infecção, foi feita essa cirurgia mesmo no centro cirúrgico. A gente pode ver pela imagem também a questão do amarronzado, amarelado do dente, que era realmente bem estranha. Então, nesse momento, a gente pode concluir que a preservação dentária nesses casos se mostra um pouco desfavorável, uma vez que as tentativas realizadas até o momento têm se revelado ineficazes a longo prazo. Mas o adiamento da exodontia ela vai representar
uma linha tênue entre preservação daquele elemento dentário ou a manutenção sistêmica daquele paciente. Então, a gente tem que sentar mesmo e decidir o que a gente pode fazer naquele momento através dos sinais e sintomas que ele está sentindo, para a gente não agravar aquele quadro. Então, o paciente ele segue em acompanhamento trimestral devido à suspeita de possível comprometimento dos permanentes, como aparece na radiografia panorâmica. A seguir as referências e um agradecimento a todos que colaboraram com esse trabalho e à organização por ter nos dado essa oportunidade de apresentar esse caso. Obrigada.